E aí, gente, vamos fazer uma torta de frango hoje maravilhosa. Primeiro eu começo desfiando o frango. Cozinhei o frango na panela de pressão, tá? Só com água, sal e um pouquinho de sazon. Desfiei na mão mesmo. Tava tão molinho que não precisou nem ir pro triturador, nem nada. Aí, o que eu fiz? Triturei cebola e pimentão e reservei em um lugar, né? Por quê? Porque a gente primeiro refoga o alho, né? Toda comida a gente refoga primeiro o alho. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Gente, eu tô desejando comer essa torta, sabe? E eu vou fazer ela diferente hoje. Vou fazer ela mais... Eu não peguei receita nenhuma. Eu tô fazendo por conta própria. Vamos ver se dá certo. Aí, eu já triturei o pimentão, certo? E vou separar e vou agora cortar o alho. Eu uso esse trituradorzinho aí de alho, gente, ele é maravilhoso. Ele deixa bem trituradozinho e é rápido. Aí eu refoguei primeiro o alho, tá? Pra gente temperar o nosso franguinho. Joguei aí na panela, como vocês estão vendo. Gente, não observa minha panela, porque minha panela tá precisando trocar urgente. Aí eu joguei muita verdura, eu cortei, eu acho. Aí eu coloquei só um pouquinho da verdura, na verdade. Não coloquei toda não, porque eu acho que foi demais. Apesar que eu gosto de comida bem temperada, mas eu acho que foi demais. Aí eu tô refogando aí pra jogar o alho. Eu coloco logo o milho. Isso aí, gente, é um pouquinho de pimentão, que eu coloquei mais um pouquinho de pimentão. Aí eu jogo o milho, né? Esse milho eu sempre fervo ele antes, mas dessa vez eu não fervi. Aí eu coloco uma pitada de sal, um pouquinho de colorau, bem pouquinho, não gosto de muito não. E um pouquinho de sazão de frango. Gente, eu não sei. Eu queria parar de usar sazão, mas eu não consigo, porque eu acho que dá um gostinho especial. É muito gostoso o sazão. Mas eu usei só meio, o restinho que tinha. Aí eu refogo o frango aí. Esse negócio que eu tirei, acabei de tirar, era um pedacinho de osso que ficou. Aí ficou assim, ó. Ele bem temperado. E a cor desse frango ficou lindo, não ficou? Ó, ficou tão molinho que eu triturei na mão mesmo, tá vendo? Aí, o que é que eu fiz agora? Deixei ele refogar um pouquinho e joguei um pouquinho de água, porque eu achei que tava muito seco. E a torta que eu queria fazer era mais molhadinha, sabe? Com o franguinho mais molhado. Então, acho que ficou muito seco. A água do frango eu descartei. Era pra ter guardado a água do cozimento, né? Mas eu joguei um pouquinho d'água aí e deu tudo certo, gente. Eu coloquei um requeijão inteiro, porque era muito frango, né? Então eu tive que colocar um tubo de requeijão aí. Aí eu mexo, gente, ficou tão cremoso esse frango, ficou muito gostoso, vocês não têm noção. E reservei. Agora a gente vai pra massa. O que é que eu fiz? Eu peguei 300 ml de leite e dali no liquidificador. Coloquei no liquidificador e reservei mais 200, porque eu falei, se ficar muito grossa, né, a massa, o que eu faço? Eu jogo mais 200 ml. Só que aí vocês vão ver o que aconteceu com essa massa. No final do vídeo vocês vão ver. Essa daí é farinha de trigo. E isso daí no saco é farinha de trigo, tá, gente? Por quê? O que aconteceu com essa farinha de trigo? A gente foi pro mercado fazer compra. E quando a gente tava tirando as compras do carro, a farinha caiu no chão e abriu o saco na parte de trás todinha. Aí, eu tive que colocar nesse saquinho aí pra preservar, né? Então, ficou aí dentro desse saco mesmo e eu tô usando assim. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei 300 ml de leite, uma pitada de sal, um pouquinho de óleo, tudo da minha cabeça, não peguei receita em canto nenhum. Um pouquinho de óleo,
e 2 ovos, tá? E 2 ovos. Tô primeiro colocando no copo pra não estragar, né? Todos os ingredientes que já foi lá. Aí eu joguei a farinha de trigo assim mesmo, não peneirei nem nada, entendeu? Falei, vai, se der certo, deu, se não der, a gente come do mesmo jeito. Coloquei 2 medidazinhas dessa xícara de farinha e bati. Bati no liquidificador. Bati, eu acho que uns 3 minutos. Não bati muito, não. E nessa hora que eu percebi que eu fiz pouca massa. Ai, gente, eu pensei, fiz pouca massa. Eu fiz pouca massa, essa massa não vai dar, porque era muito frango, né? Então, mas aí, nessa hora aí, eu tava pensando já em fazer outra massa. E foi isso que aconteceu, né? Vocês vão ver. Aí eu botei um pouquinho de fermento e bati mais um pouquinho. Untei a forma, né, a travessa, com farinha de trigo e não deu muito certo. Vocês grudou a torta e deu ruim pra tirar, mas acabou que saiu. Aí eu joguei um pouquinho da massa, né, na travessa. Joguei um pouquinho da massa e joguei o frango todo aquele frango eu joguei dentro da massa. Era pra ter colocado mais massa embaixo, mas ficou gostoso do mesmo jeito. Ficou muito recheio pra pouca massa, sabe? Mas ficou bom. Como eu percebi que foi muito frango e pouca massa, aí vocês vão ver também o que foi que eu fiz pra acompanhar essa torta. Pronto, nessa hora aí, ó, eu usei os 200 ml de leite que eu tinha separado e fiz mais um pouquinho de massa, porque ficou bem pouquinha, não ia dar pra me cobrir a torta em cima. Aí eu usei só 1 xícara de trigo, tá? E um ovo. E um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal. E deu certo, deu super certo. Aí já bati, ó, tá vendo que ficou bem líquida? A massa ficou bem líquida. E era assim mesmo que eu queria, porque eu queria uma torta bem molhadinha. Aí eu fiz o mesmo processo que a outra, eu não gravei porque ia ficar muito grande esse vídeo, fiz o mesmo procedimento, coloquei um pouquinho de fermento e fiz do mesmo jeito. E dali no forno. Nessa hora aí, eu tava pedindo a Deus pra que desse tudo certo, porque a vontade que eu tava de comer essa torta. Gente, aí o que foi que eu fiz? Como eu percebi que foi muito recheio a torta, eu falei, vai ficar muito recheio e pouca massa. Fiz um arrozinho com bastante alho, do jeito que eu gosto. Fiz um arrozinho, normal mesmo. E aí tá a minha obra de arte, minha gente. Olha aqui. Olha, borbulhando ainda, ó. O óleo da mozzarella. Gente, coloquei uma camada bem generosa de mozzarella, vocês não têm noção. Foi muita mozzarella mesmo. Tanto que tá escorrendo o olhinho em cima da mozzarella, ó. E eu deixei ela ficar bem douradinha, porque meu esposo gosta de douradinha assim, ó. Desse jeito, tá vendo como ficou linda? Meu Deus do céu, eu tô muito cozinheira. Aí tá na hora de saber a verdade. Vamos saber se deu certo ou não, porque bonita ficou, né? Agora vamos ver se ficou gostosa. Aí eu tenho um pouquinho de dificuldade de cortar ela, porque ela tava muito quente ainda, só que eu gosto de comida quente, pegando fogo. Então não esperei não, minha filha. Assim que saiu do forno, eu fui logo cortando pra comer. E eu tava muito ansiosa, gente. Eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. Então, eu não esperei ficar esfriando, não. Cortei e meti pra dentro. Aí, grudou um pouquinho, tá vendo? Vocês vão ver como ficou dentro. Vocês não têm noção. Eu acho que é a primeira vez que eu faço uma torta tão gostosa. Olha, gente, a espessura da massa que ficou em cima. Vocês entenderam agora por que eu fiz o arroz? Ficou uma
uma parte bem fininha de massa em cima, ó. Ficou só recheio essa torta, gente. Só foi uma torta de recheio, eu acho. Mas ficou muito, muito gostosa. É por isso que eu fiz o arroz pra acompanhar. Porque... Mas tá bom. Eu acho que eu nunca fiz uma torta com a massa tão fina. Mas ficou top. Ó, tanto de recheio dentro, tá vendo? E esse arroz aí, vocês não têm noção. Ficou bem temperado, com gostinho de alho mesmo. Do jeito que eu gosto. Aí, esse aí era o prato do meu filho, né? Mas eu fui e meti a boca pra experimentar. Aí eu coloquei o meu agora, ó. Eu como menos que ele, né? Meu filho é um cavalão. Olha o queijo derretendo, olha isso. Olha isso, gente. Meu marido já tá comendo aqui comigo também. E ele comprou uma coquinha pra acompanhar essa torta. Gente, ficou muito maravilhosa. Pode fazer sem medo, porque vocês vão ver. Ficou delícia. Beijo.